Olá, tudo bem? Então, eu sou Silene Refosco. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre começos. Eu acho que é uma das coisas que eu tenho procurado perguntar muito para as pessoas com quem eu tenho conversado, como elas começaram, e eu acho que é um ponto muito importante, é um ponto que me interessa muito. Eu já tive a oportunidade de dizer em outras vezes que me interessa mais, por onde começar, me interessa mais os primeiros passos do que exatamente onde a gente vai chegar. Eu acho que nós temos vivido uma condução que nos incentiva muito a pensar o que a gente deseja e aonde a gente quer chegar. Não de agora, acho que isso já vem de uma certa formação de mundo, de uma formação de profissionais, esse estímulo pelo fortalecimento da ambição e por essa, às vezes não é necessariamente uma ambição no mau sentido, às vezes é uma ambição positiva de construção do que você quer, mas eu acho que há um foco demasiadamente colocado na pretensão, no que se quer, aonde se quer chegar. E eu acho que quando a gente coloca o foco lá, primeiro que confunde um pouco o início, a gente pensa menos sobre o início e pensa mais sobre esse objetivo de longo prazo. E, por outro lado, ele acumula uma série de frustrações ou aproveita menos a viagem. Talvez a maior restrição que eu tenha com essa ideia da chegada é que ela que tira um pouco da gente a atenção ao processo que a gente vive, né? Eu acho que a gente perde de vista o deleite da viagem. E eu acho que é importante, claro, que a gente tenha as metas e que a gente tenha os propósitos e que a gente saiba um pouco, pelo menos, aonde a gente quer chegar, apesar de que cada vez é mais difícil estabelecer esses pontos de chegada com esses movimentos do mundo tão grandes e tão inconstantes que fazem com que a gente saiba muito pouco sobre aonde a gente está navegando e que a gente saiba muito pouco como se estabelecer dentro disso, né? A gente sempre foi muito orientado no sentido de entrar na vida profissional e de construir uma carreira e de fazer uma faculdade, de crescer e entrar no mundo do trabalho. E essas mudanças são tão vorazes e são tão intensas que todas essas coisas saem de perspectiva num certo momento. Nesse nosso momento, eu acredito que essa perspectiva falha muito e a gente fica muito sem saber para onde vai se a gente não tem uma atenção colocada em outro lugar. E que lugar é esse? Na minha opinião, essa atenção ela precisa estar sempre no próximo passo, ela precisa estar sempre no momento presente e sempre num reconhecimento da própria pessoa, né? A gente precisa sempre ter uma atenção a gente mesmo, atenção a quem a gente é, ao que a gente gosta, ao que nos dá prazer. E eu acho que isso é um foco que a gente tem pouco, a respeito do qual a gente é pouco incentivado também, e que é muito difícil. E eu acho que é muito difícil porque a gente esqueceu muito de quem a gente é. Eu acho que em todo esse desenvolvimento ambicioso de chegar em algum lugar, e isso, né, a gente não está falando de uma coisa que começou agora ou que começou ontem, a gente está falando de longo percurso da humanidade com foco aonde se pretende chegar e que muitas vezes é um foco abstrato, é um foco que não existe, né, que é um projeto. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Naturalmente, isso é um projeto. E talvez, há 30 anos atrás, pensar nos próximos 5 anos fosse uma coisa bastante simples, ou há 50 anos atrás, ou há 80 anos atrás. Atualmente, não, né? Atualmente, 5 anos à frente é um mundo completamente novo. E ainda mais nesse nosso presente, onde o cenário é tão inconstante, onde a gente vive uma instabilidade tão grande, onde a gente vive um desenvolvimento tecnológico tão acelerado e uma tratativa política tão acelerada e tão caótica, é muito difícil a gente imaginar onde nós estaremos em 5 anos. Então, eu penso que sempre que a gente olha para fora e que a gente olha para os outros, sobretudo,
a gente se distrai. E a gente se distrai e perde uma das coisas mais preciosas dessa vida, que é a gente mesmo. Eu acho que a gente... eu acredito muito na individualidade. Eu já falei isso aqui antes, eu acho que eu não aprofundei o suficiente, eu acho que precisa... que esse é um assunto largo e que é um assunto que é difícil de exaurir, é um assunto muito grande e é um assunto muito desconhecido ao mesmo tempo. Eu penso que, neste momento do mundo, as pessoas são suas próprias desconhecidas, né? Eu acho que a gente sabe muito pouco a respeito da gente, por várias razões, né? Primeiro, porque se conhecer demora um tempo e demora uma compreensão, e não só porque demora, mas porque é subjetivo. Né? No primeiro programa, quando eu falo dessa divergência que existe entre a objetividade e a subjetividade, o nosso lado de dentro é o nosso lado subjetivo. Né? A morada da nossa alma, a morada da nossa vontade, a morada da gente mesmo, é a nossa individualidade. E a individualidade, ela é construída, por um lado ela é construída e por outro lado ela já existe, né? Por outro lado a gente meio que já vem, seja lá de onde a gente venha, a gente já vem sendo quem a gente é, né? E tem coisas nossas que são praticamente inquestionáveis, né? A gente tem determinados gostos, como paladar, por exemplo, né? Isso é uma coisa, por um lado, a gente aprende, por outro lado, é tão inerente de quem a gente a nossa maneira de enxergar, ela é cultural, mas ela também é individual. Então, eu acho que que quando a gente decide ser o nosso porto seguro, quando a gente decide ser a gente mesmo e respeitar isso, né? E pensar na gente e pensar nas próprias vontades e nos próprios desejos, e não são assim, eu não estou falando de coisas grandes, eu não estou falando de desejar um barco, eu estou falando de desejar um tipo de sabor mesmo, de coisas muito simples, de sensações, de tipo de iluminação, por exemplo. Estou falando de coisas que são do âmbito desse que a gente não sabe explicar e que pode fazer a gente ficar mais confortável ou menos confortável. E que quando a gente aprende a se conhecer, dentro dessa lógica de respeitar essa individualidade que a gente consegue encontrar um lugar no mundo e encontrar uma figura no mundo a quem a gente pode, de alguma maneira, satisfazer. E aí a gente consegue começar a desenvolver individualidades, né? E a gente consegue desenvolver uma riqueza que vai fazer parte da vida da gente a partir da gente mesmo, né? Uma riqueza que vem de a gente se conhecer e que vem de a gente conseguir construir para a gente o que a gente gostaria. E isso faz com que a gente deixe de pensar tanto nesse lugar aonde a gente quer chegar, né? Que é uma espécie de objetivo distante, que é difícil de alcançar e que você se priva diariamente de várias pequenas coisas em prol dessa chegada, né? Em prol desse lugar idealizado, que às vezes não chega nunca. Né? Talvez, na maioria das vezes, não chega nunca. E essa privação diária, sei lá, de uma sopa na hora que você gostaria de tomá-la, de um certo suco, de uma caminhada, de uma paradinha para olhar a montanha, de um momento no parque, de uma proximidade com a natureza, da vontade de escrever certas frases, de pendurar uma coisa bonita lá na sua parede, ela vai ser tão mais nutritiva e ela vai fazer com que você, ao longo desse percurso de se dedicar a chegar a algum lugar, você vá se acompanhando, você vai sendo o seu parceiro e você vai descobrindo
como que você gosta, e vai atendendo a esses gostos na medida da possibilidade. E, novamente, eu estou falando de coisas muito pequenas e estou falando do trato diário. Em algum momento em que eu trabalhei, em que eu estava imersa na indústria, com crianças pequenas, eu tenho 2 filhos, então meus filhos pequenos, e trabalhando na indústria, fazendo um monte de coisa, e correndo muito para dar conta de todos os recados, teve um momento que eu pensei assim, se eu tivesse muita grana, eu me contrataria para cozinhar para mim. Eu gosto muito da comida que eu faço, gosto muito de comer a minha comida. Eu sou vegetariana desde sempre, e isso me fez aprender a cozinhar para mim, e eu continuei sempre com esse gosto, assim, sempre achei que a cozinha é um grande laboratório. Aliás, atualmente ela é muito próxima dos lugares de pintura que eu tenho, a cozinha e os tingimentos de tecido se aproximam muito, tanto que nas fábricas se chama cozinha de estamparia. Eu acho que é porque os ambientes envolvem fogo, água, panela, vapor, enfim, um ambiente que junta essas duas coisas e que trata da possibilidade de uma alquimia, e a alquimia da comida. E aí, naquele momento, eu pensei, puxa, se eu tivesse grana, eu me contrataria para cozinhar para mim. E isso parece um raciocínio muito bobo, mas ele me deu uma percepção das coisas que eu tinha e me trouxe uma condição de pensar, mas eu não preciso de dinheiro para me contratar, eu me tenho, né? E eu posso fazer algum esforço no sentido de conseguir tempo, no sentido de me tornar consciente de que eu gosto disso, eu gosto tanto de cozinhar quanto de comer o que eu cozinho, e as pessoas que estão em volta, em geral, gostam também. Então, isso também pode ser uma coisa que eu comparto, pode ser um presente meu para quem eu chamo para estar perto, um presente meu para quem está convivendo comigo, e eu consigo providenciar. E essa inversão de que eu não precisava comer bolacha ou comer qualquer coisa, ou me privar da concepção de nutrição que eu tinha através desse alimento, que vinha com certo sabor, que vinha com certa textura e que estava organizado de certa maneira, para o momento em que eu tivesse condições financeiras de tê-lo, né? De ter esse alimento servido de tal maneira ou com tal qualidade, que eu poderia, na medida em que eu me conscientizo de que sim, eu gosto daquele jeito de comida e que eu gosto, não significa que eu não goste de outras, ou que eu não experimente coisas, ou que eu não esteja disponível para o que não é a minha cozinha, mas eu valorizo muito a minha. Então, à medida que eu me conscientizo disso, e eu faço um esforço adicional para poder adquirir os alimentos, para poder ir atrás deles, para poder saber aonde estão essas verduras que têm o frescor que eu quero, enfim, né, que eu me organizo para poder preparar essa condição de fazer a minha própria alimentação e de eventualmente oferecer essa alimentação que eu faço para mim, para as pessoas com quem eu convivo ou com quem eu convido, faz com que eu me incorpore de uma riqueza que eu já tenho. Eu já faço uma coisa que eu gosto. Então, eu não preciso pagar financeiramente por ela. Eu posso escolher priorizar isso. E eu posso escolher fazer esse alimento como uma riqueza. E eu posso desfrutar, a partir dessa consciência, dessa riqueza que eu já tenho. Foi um pensamento, como eu já falei, foi um pensamento simplório, mas que significou uma mudança muito grande, significou um reconhecimento de um valor que eu já tinha e que já existia e que já estava incorporado. Então, entender que fazer isso faz parte do meu dia a dia, faz com que o meu dia a dia seja muito mais rico. E aí eu paro de esperar um dia em que eu terei condições de fazer tal coisa e eu passo a construir no meu dia a dia, no meu presente, a condição de fazer aquela coisa e de desfrutar daquela coisa. Então, desfrutar diariamente de uma comida saborosa significou um marco
para mim. E significou, assim, desencadeou uma série de pensamentos, muitos deles de fundo político, inclusive, de pensar que a gente pode ser muito mais rico do que a gente imagina que é, né? E eu acho que muitas vezes a gente na maior parte das vezes a gente tem mais condições de fazer as coisas como a gente gostaria que elas fossem feitas, do que ficar esperando para que elas pudessem ser feitas de alguma maneira, né? Eu acho que a gente tem as coisas muito mais ao nosso alcance do que a gente pensa que tem. Então, esse começar, que eu vejo acontecendo na vida, sobretudo de quem é jovem, né? Quando as pessoas falam assim, eu estou me preparando para entrar no mercado de trabalho, eu tenho que escolher o que eu vou fazer para entrar na faculdade. Sempre tem um ir, né, para esse outro estágio em que você pensa que são grandes decisões e que você tem que se deixar de lado para caber dentro daquele esquema, né? A faculdade é um desses lugares onde a gente tem que se deixar muito de lado para caber dentro daquele esquema que já está completamente organizado. Normalmente, seja a faculdade, sejam os trabalhos, eles estão organizados de maneira em que entra ali um trabalhador para executar certa tarefa, mas raramente entra uma pessoa com a completude que ela tem, com a inteligência que ela tem, com a compreensão de mundo que ela tem, para realizar esse trabalho e para ser copartícipe dessa construção que está sendo feita. Eu acho que uma coisa que eu observei muito durante o período de Orbitato, era assim, invariavelmente, as pessoas que chegavam lá estavam muito interessadas em fazer alguma coisa muito bem feita. Elas tinham um grande amor não só pela vida profissional, mas vamos dizer assim, pela competência profissional, mas pelo argumento profissional que elas tinham. Eram pessoas que gostavam muito de fazer certa coisa e de fazê-la bem feito, né? Eu nunca encontrei na Orbitato alguém que falasse assim, eu queria fazer uma coisa mais ou menos, queria fazer um negócio meio rápido para ganhar um dinheiro fácil, né? Esse perfil não aparecia, as pessoas apareciam falando assim, eu gosto muito do trabalho que eu faço, eu gosto muito da proposta que eu tenho, eu me preparo para ela e a minha ambição é fazer um trabalho com competência, eu quero fazer um trabalho muito bem feito, eu quero ter orgulho do trabalho que eu faço, eu quero contribuir com o meu melhor. As pessoas não falavam assim, eu quero fazer de qualquer jeito e quero um emprego. Talvez até exista, eu tenho a sorte de não encontrar essas pessoas. Eu tenho a sorte, pelo contrário, de encontrar as pessoas que são apaixonadas pelo que fazem e quando elas são apaixonadas, elas querem fazer e fazer bem feito e fazer o seu melhor. Então, a ambição das pessoas é de fazer o seu melhor. E é estranho, porque parece que às vezes não cabe no mundo esse fazer o seu melhor. É claro que esse melhor, ele vai, quando você trabalha numa estrutura grande, por exemplo, você vai ter que colocar esse melhor a favor dos objetivos dessa estrutura grande, né? Naturalmente, você vai ser uma partezinha participando de um grande conjunto. E isso é diferente de trabalhar sozinho e falar, eu vim aqui fazer certa coisa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fato, contribuir com o melhor. O que é o melhor? O melhor é onde você consegue ter um desempenho atento, onde você não deixa passar os erros, onde você contribui com a sua percepção, com a sua inteligência a respeito do conjunto de fatos que vão estar relacionados com o pedacinho que você fizer, para que o resultado conjunto do trabalho de muita gente, do trabalho de muito tempo, para que ele alcance um resultado de mais durabilidade, de mais transparência, de mais permanência, né? Uma coisa que demora mais tempo para fazer e que traga ao mundo resultados mais duradouros, coisas mais eficientes, que funcionem melhor, né? Então, fazer
fazer o melhor dentro de uma estrutura coletiva será a contribuição com vários fazeres melhores de várias pessoas, o que naturalmente vai passar por debate, vai passar por conversa, vai passar por recuos e vai passar por entendimento de como eu ofereço isso que é o melhor. Mas a gente percebe que muitas vezes no mundo a gente está apenas preocupado, inclusive as empresas, com aonde se vai chegar, né? E esse processo ele deixa de ser importante. Deixa de ser importante o dia a dia que a gente vive para ser importante apenas aonde a gente chega. Então, esse resultado final, que provavelmente aparecerá numa planilha, transformado apenas em números, serão o objeto da condução do trabalho e da energia e da intenção de muita gente. E talvez isso não seja positivo. E talvez esse caos que a gente observa no mundo, em todos os sentidos, seja um pouco esse mundo falando, tem um negócio aí que não está fechando, tem uma coisa nessa conta que não está valendo. A gente não vai chegar em nenhum lugar, né? Aliás, se a gente parar para lembrar, o destino final da nossa vida, pelo menos assim, tecnicamente, é a morte, né? Então, a gente vai chegar ao lugar em que as coisas acabarão e a gente não terá mais essa expressão material que a gente tem. Poxa, mas então por que a gente quer tanto chegar, né? Será que nessa chegada há um lugar assim que é um planaltinho aonde a gente fica confortável e depois dali as coisas se encaminham para a morte? Como que é isso, né? Como que é esse chegar? Então, por que a gente faz tanto esforço por esse lugar de chegar se a gente conhece tão pouco disso, né? E se está tão pouco dentro da perspectiva de todo mundo, e se está tão difícil de fazer uma previsão de aonde a gente chegará. Então, como a gente pode voltar atrás e encontrar com essa ambição de fazer bem feito, de fazer com esmero, de fazer o melhor que a gente pode fazer, de fazer as melhores entregas que a gente pode, enquanto a gente está aqui, no presente, nesse dia de hoje, né? Como que é viver essa nossa disposição em fazer bem, em viver bem e estar comprometido com a qualidade hoje? E eu acho que aí, se a gente voltar a pensar aquilo que eu falava no início, de a gente se conhecer e naturalmente, para fazer o melhor, essa disposição de fazer o melhor, ela vai passar por um autoconhecimento, porque ela vai passar por uma opinião. Quando eu falo, eu vou fazer o melhor possível, significa que eu tenho uma opinião sobre o que é o melhor possível, né? Ninguém faz o seu melhor sem ter uma opinião, né? Sobre qualquer coisa, eu tenho uma opinião sobre como essa comida vai ficar muito bem feita, sobre que sabor essa comida vai ter se ela for cozida de tal forma ou de tal outra forma, ou deixar de ser cozida, for menos cozida, enfim. Quando a gente imagina coisas, a gente tem opinião sobre as coisas que a gente está afirmando, a gente consegue concretizá-las muito maior. Então, de uma forma muito, muito maior, muito mais assertiva. Então, esse grupo de pessoas a que eu me refiro, que tem gosto por fazer as coisas bem feitas, ele é um grupo de pessoas que terá opinião sobre as coisas. As pessoas que não têm opinião, acho que está tudo certo. Elas, né, talvez existam também, eu acho que elas devem existir. Eu não conheço muito. Mas devem ser, assim, as pessoas que fazem as coisas mandadas e que gostam de ser mandadas e apenas executam e depois falam assim, bem, eu fiz lá o que me mandaram, não sei no que isso vai dar, não estou comprometido com esse resultado. Não é com essa turma que eu estou falando, eu estou falando com a turma das pessoas que falam, não, eu quero sim saber como que esse negócio vai ficar no final. E eu tenho uma opinião a contribuir. Normalmente, essas opiniões, elas partirão
de coisas muito internas, elas partirão de insights ou partirão de compreensões que a pessoa tem sobre a vida, e aí, novamente, a pessoa, essa questão do conhecimento da gente mesmo, né, que é esse conhecimento íntimo, que vai depender muito de a gente lembrar quem a gente é, de quais são nossos valores, de quais são as coisas que são importantes para a gente, de quais coisas a gente não abre mão, de quais coisas a gente não aceita, quais coisas nos ferem ou quais coisas nos alegram. Quando a gente começa a lembrar da gente mesmo e consegue se conhecer e saber como a gente funciona, que tipo de ser humano a gente é, que tipo de ser a gente é, que tipo de alegrias a gente tem, que tipo de felicidades, que tipo de anseios, que tipo de saudades, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito mais construtiva e a gente consegue complementar essa nossa lista de, vamos dizer assim, de nuances internos com conhecimento. E a gente consegue buscar esse conhecimento, consegue aprofundar e consegue... Normalmente, quando a gente conhece alguém que a gente fala, que trabalho admirável essa pessoa tem, ela vai ter uma mistura dessas duas coisas. Ela vai ser uma pessoa que se relaciona com ela própria de uma maneira íntima, né? Uma pessoa que se tem, uma pessoa que se conhece, que sabe quem ela é, que se reconhece de certas formas, o que não significa não mudar, né? O que não significa não se surpreender e não se descobrir gostando de outras coisas, ou enfim. E ela vai se nutrir através dessa relação com outras pessoas que tenham anseios parecidos, outras pessoas que tenham visões de mundo parecidas ou conflitantes, mas através com quem a gente consegue estabelecer diálogos e vai buscar essa riqueza que vai estar no conhecimento e que vai ampliar esse universo, né? A ideia, eu imagino que seja que a gente saia dessa vida muito melhor do que a gente chegou. Porém, me parece que necessariamente para que isso aconteça, a gente precisará se conhecer, a gente precisará lembrar muito da gente, a gente precisará recordar de quem a gente é. E é importante pensar que esse ritmo frenético do mundo que está consolidado e que, na minha opinião, é uma consolidação resultante da proposta que é a Revolução Industrial, né? Essa proposta que começou há 250, 300 anos atrás e que veio se acelerando tão freneticamente até chegar aos nossos dias, dias muito estranhos, onde a gente tem pessoas que são... que se conhecem pouco, mas que têm uma quantidade imensa de coisas. Então, é como se as pessoas fossem ricas de coisas externas e pobres de coisas internas, e aonde as coisas que alegrarão genuinamente serão coisas sempre muito, muito simples, muito vagas, muito, por um lado vagas, por outro lado nem tanto, mas serão assim, sorrisos, encontros, cafunés, relações com animais, afetividades, momentinhos, pôres do sol, são coisas dessa ordem que deixam o nosso coração quentinho, que deixam o nosso coração animado. São as coisas mais simplórias, necessariamente, e não as coisas compráveis com dinheiro, né? Naturalmente, o dinheiro vai fazer uma estrutura para que isso tudo possa acontecer e que possa existir. Como eu falei também naquele Conexo número 1, a gente não pode abrir mão do dinheiro uma vez que a gente é um bicho, né? Uma vez que a gente tem essas necessidades diárias a serem supridas. Então, ele vai fazer parte dessa estrutura formal. Todos nós vamos precisar ganhar dinheiro. Eu não estou falando de não estar atento a isso. Pelo contrário, eu estou falando que talvez a gente consiga um acesso mais eficiente a esse dinheiro se a gente for mais fiel a quem a gente é. Eu acho que essa fidelidade pessoal vai fazer com que a gente determine começos muito mais precisos. Então, por onde se começa? Eu acho que a gente começa se conhecendo.
quanto mais a gente tiver condições de saber quem a gente é, como a gente funciona, o que a gente gosta, quais sabores nos interessam, que tipo de iluminação, como que a gente gosta de conversar, com quem e quando, e que humores e em que situações a gente tem, e o que nos alegra muito intimamente, a gente vai ter uma condição muito melhor de saber que caminho a gente quer fazer. Não necessariamente aonde a gente quer chegar, mas que caminho a gente quer fazer. E eu acho que as questões profissionais, elas sempre vão passar muito por isso, por que caminho a gente quer fazer. Né? E esse caminho vai ser assim, a vida no dia a dia. Como a gente quer que seja a vida no dia a dia. E, aparentemente, isso é uma coisa muito forte para se dizer. Como que eu quero que seja a minha vida? Aparentemente, isso é um disparate, né? E a gente não devia pensar nisso, a gente devia fazer as coisas do jeito que as coisas devem ser feitas. A gente devia cumprir a biologia, não sei se é essa a palavra, mas assim, a gente devia cumprir a... Como que eu posso explicar isso? Isso que eu estou pensando aqui na minha cabeça. A gente devia... o mundo pede que a gente siga certos parâmetros biológicos, que a gente amadureça com tal idade, que a gente case com tal outra, que a gente entre na vida profissional em tal momento e que a gente faça as coisas todas segundo um cronograma externo. E não se pede que a gente observe esses desejos internos, essas emoções, essas vontades, esses impulsos, essas vitalidades que a gente tem para a gente seguir a vida no fluxo que a gente gostaria. Então, é tão esquisito a gente pensar em como a gente gostaria de viver, como eu gostaria de passar essa minha vida aqui nesse planeta, que isso parece quase terrorista, né? Parece que a gente não tem o direito de fazer isso e que a gente teria, sim, a necessidade de cumprir com o mundo do jeito que ele pede que a gente cumpra. Então, a gente teria que entrar no mercado de trabalho num certo momento, a gente teria que começar a ter um rendimento financeiro de tal maneira e que esse rendimento deveria ter tais e tais características e que com tal idade você já devia ter comprado seu apartamento. E eu acho que, à medida que a gente sai disso, a gente consegue observar inúmeras maneiras diferentes de viver. Né? E se tem uma coisa que esse mundo velho está pedindo para a gente nesse momento, é para a gente parar de seguir o que está estabelecido e para a gente seguir a gente mesmo. E para a gente conseguir imaginar soluções muito individualizadas, que poderão ser muito pequenas, que poderão talvez servir só para a gente, mas que, ao servir para a gente, elas podem se tornar referências muito interessantes de alguém que se alegra consigo mesmo, de alguém que pode se alegrar fazendo a própria comida. E isso vai ser uma coisa dentro do âmbito da autonomia, dentro do âmbito da construção individual e que vai nos trazer o poder de fazer isso. Eu tenho o poder de fazer comida para mim. Por mais simples que isso seja, é uma coisa muito importante. Então, pode ser que a gente tenha uma série de outros poderes. Pode ser que a gente tenha, sei lá, o poder de cuidar dos próprios sapatos. Pode ser que a gente tenha o poder de fazer a própria roupa. Pode ser que a gente tenha o poder de limpar a própria casa. Pode ser que a gente tenha o poder de cuidar da vida da gente de uma maneira que a gente imagina que seja coerente. Com isso, a gente exercita a coerência também, o que virá a ser um outro tripé dessa situação toda, porque não haveria razão alguma em a gente falar coisas e não fazer as coisas que a gente fala, né? Pelo contrário, talvez a gente possa até falar menos, mas fazer mais será importante e trará essa condição para a gente passa a ter um poder a mais. Talvez a palavra empoderamento, que é uma palavra tão falada nesse momento, passe por esse autoatendimento,
a respeito do qual eu tenho falado, e eu acredito que a partir disso, a partir de a gente ir se conhecendo, ir se respeitando, ir se entendendo, a gente vai entender como que a gente pode atuar no mundo com essas características individuais. A gente vai poder se colocar nesse mercado de trabalho com mais valor a partir disso. E a gente vai conseguir fazer meio que as pazes com o mundo, né? A gente vai poder se cuidar e se guardar e também oferecer para o mundo uma parte que é muito importante, que é uma parte significativa da gente, que faz assim, uma espécie de colaboração. A minha colaboração com o conjunto é a seguinte: eu tenho condições de fazer esse melhor aqui. E aqui eu acho importante fazer um parênteses, que é assim, com muita frequência eu converso com gente muito jovem e que se ressente, gente que se ressente, acho que essa palavra está errada, mas assim, gente que gostaria, gente que é criativa, por exemplo, e que entra para trabalhar numa fábrica, digamos, uma fábrica têxtil, e que se ressente de não poder exercer a sua criatividade. E é comum que isso seja assim, né? A gente não pode chegar num ambiente grande onde as coisas já estão estabelecidas e onde já existem códigos e onde já existem maneiras de as coisas acontecerem e falar assim, eu vou criar aqui então e vai ser o seguinte. Isso não é possível, né? O que isso significa então? Que a gente não cabe no mundo? Não. Significa que a gente pode contribuir com esses lugares de trabalho que a gente tem, as fábricas grandes, com o nosso melhor processado de tal maneira dentro assim, em acordo com o que nos pedem que a gente faça e que ainda assim a gente consegue se economizar e ter esse nosso próprio impulso de fazer o nosso melhor em algum lugar. E com isso eu chego numa parte que eu queria falar aqui, que eu acho que é uma coisa que antecede a vida profissional, que é essa prática da gente mesma. Outro dia eu li uma frase da Cris Lisboa que falava assim, tem coisas que só saem da gente por escrito. Eu acho isso lindo, né? Acho isso incrível, porque tem coisas que só saem da gente em forma de arte. E tem coisas que não chegam necessariamente a ser úteis dentro do mundo como ele está organizado. Então, e ainda assim, o fato de que as coisas não sejam úteis não significa que a gente não deva fazê-las, né? Muitos dos nossos impulsos de construção serão totens, por exemplo, e eles não têm uma utilidade tão mapeada, né? Um totem é muito mais imaterial do que comida, por exemplo. Quando eu faço comida para mim, para os outros, eu faço uma coisa que é extremamente funcional. Quando eu faço arte, ela assume um caráter de totem, né? Uma coisa que, vamos lá, serve para me lembrar de coisas, mas não serve assim para abrigar, para vestir, para comer, não tem uma funcionalidade dentro do mundo objetivo. Porém, é de uma funcionalidade gigantesca e é de uma importância gigantesca no mundo subjetivo. Fazer totens, que é o fazer a arte, vai fazer parte dessa prática da gente mesmo, né? É um tempinho em que você se concentra em você mesmo e que você fica fazendo isso. E normalmente há um grande prazer envolvido nisso, mesmo que esse prazer seja uma memória de dor, por exemplo, quando você está processando um desenho com grande raiva, ou com grande ímpeto, ou pensando em coisas que são muito tristes. Essa realização, ela é uma realização muito importante e é uma realização muito positiva. Não fazer isso significa esquecer da gente. E esquecer da gente nunca é positivo. A gente precisa lembrar de quem a gente precisa se cuidar e a gente precisa construir esse nosso eu ao longo dessas tantas jornadas subjetivas que, quanto mais frequentes são, mais eficientes são e mais carinhosas com a gente mesma elas são. E quando a gente faz isso, a gente passa a ter uma memória quase que registrada. Eu falei de desenho, pode ser uma música, pode ser
o cheiro, pode ser alguma coisa, mas uma coisa de qualquer natureza. Mas quando a gente tem isso, a gente tem uma vivência, a gente sentiu coisas enquanto ficou depurando, enquanto ficou fazendo. E essa coisa que a gente sentiu, ela vai se tornar a memória daquele tipo de sentimento, daquele tipo de vontade, daquele tipo de luz, daquele tipo de coisa que a gente quer ver no mundo, mesmo que a gente não tenha muita clareza de como ela é. Então, esse praticar a gente vai sempre nos tornar mais lúcidos a respeito de quem a gente é, e depois, quando a gente olha para essa coisa, quando ela está pronta, e você coloca ela e fala, eu fiz isso, você acessa aquele momento em que você fez isso, em que você fez aquela prática, e você tem condições de se aproximar mais de você mesmo. Eu tenho chamado essas coisas de lembretes. Eu tenho feito para mim vários lembretes que são arte, né, que são a minha arte, e que servem para me lembrar de coisas. E eu acho que a arte é muito isso. A arte é muitas coisas, né? A arte é uma coisa gigante, assim, imensa, que fala exatamente da nossa humanidade. Mas eu acho que uma das coisas que a arte é esse ícone, esse totem individual, né? Essa coisa para a qual você olha e fala, eu gosto disso, eu sou isso, eu me reconheço nisso. E aí, isso vai te trazer no dia a dia essa memória de quem você é e para onde você está indo. E provavelmente importará menos aonde você vai chegar do que o fato de você estar indo. E eu acho que quando muita gente está indo na sua própria direção, quando muita gente está se nutrindo, quando muita gente está se cuidando, quando muita gente está fazendo o melhor para si mesmo, a gente está fazendo o melhor para o mundo. Eu acho que uma maneira de organizar isso que está tão organizado e de trazer mais luz, e trazer mais conforto, e trazer mais alegria, e trazer mais bem-estar, e trazer mais sucesso, e quem sabe até uma condição de previsão sobre o que vai acontecer de uma maneira mais positiva, é isso de cada um cuidar de si próprio. À medida que a gente cuida da gente mesmo, a gente tem condições de cuidar muito melhor de quem está perto, a gente tem condições de trabalhar com muito mais integridade em qualquer lugar que a gente trabalhe, a gente tem uma condição muito maior de participar do mundo com mais eficiência. Então, praticar a gente mesmo, através de qualquer coisa que seja, vai fazer com que a gente seja muito melhor. Espero que essa reflexão seja útil para você. Na hora que eu falo, eu realmente estou falando, então, às vezes eu me perco com palavras, percebo que às vezes tem uma conjugação que sai errado. Teve uma palavra que eu esqueci aí no meio como que falava. Mas a ideia daqui é exatamente essa. Eu estou fazendo isso porque eu estou gostando muito e estou gostando de me ouvir, estou gostando de ouvir essa voz e estou gostando da comunicação que se estabelece com quem está ouvindo. Eu espero com isso ser útil, espero que essa reflexão traga oportunidade de outras reflexões e que a gente possa ampliar essa nossa caminhada e que a gente passe a ser um lugar, né, que a gente frequenta, que a gente não seja só um corpo bonitinho andando por aí, mas que a gente consiga ser essa coisa muito maior, que a gente possa ser as entidades que a gente é, de fato, que a arte possa permear muito mais a nossa vida, que a gente tenha condições de se praticar e que a gente pense mais em como começar, por aonde dar os primeiros passos, mais do que aonde a gente vai chegar. Então é isso, esse é o programa Conexo, meu nome é Selene Refosco e a gente está junto a semana que vem de novo. Muito obrigada.